a tentação e os sentidos físicos. A tentação e os sentidos físicos. Os 5 sentidos da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, desenvolver nossos sentidos espirituais, a fim de não vivermos dominados pelos sentidos físicos. E já que eu explico tudo isso que eu estou falando, uma coisa é certa: a igreja, o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que entregou a sua vida para Deus, precisa desenvolver os sentidos espirituais da sua vida. Se não desenvolver os sentidos espirituais da sua vida, ele poderá cair na armadilha de ser conduzido pelos sentidos físicos, humanos, do corpo humano. E por isso eu trouxe essa palavra, estou trazendo essa palavra, para que os irmãos entendam a importância de estarmos sintonizados com o espiritual. Devemos ter muito cuidado para não naturalizar aquilo que não pode ser naturalizado. Nós vivemos um período que a igreja do Senhor Jesus está tão confusa. Alguns, quando eu digo não é a igreja, é alguns membros da igreja estão tão confusos quanto às coisas espirituais, que não sabem exatamente mais como se conduzir na presença de Deus. Tem dificuldade de entender quando Deus está falando e quando é o homem que está falando. Tem dificuldade de entender o que é maligno e o que é de Deus. Alguns têm dificuldade de entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Muitos perderam, inclusive, até a sensibilidade espiritual de discernir os espíritos. Existem muitos por aí, no nome de Deus, falando mentiras, falando em nome de Deus, quando não foi Deus que mandou. Existem muitos por aí, fazendo movimentos tão grandes e terríveis em nome de Deus, que as pessoas estão entrando pensando que estão no caminho certo. Recentemente eu li na internet uma igreja fazendo uma campanha e consagrando um barril imenso de cerveja, dizendo ser cerveja ungida. E a multidão estava grande. Milhares e milhares de pessoas na fila para tomar uma dose da cerveja ungida. E este homem, eu fui ouvir a pregação dele, ele falou tão bem, tão convincente, que eu cheguei a pensar e a dizer no meu coração: uma pessoa que não tem um conhecimento espiritual vai cair nessa cilada. Por aí a gente percebe a importância de nós desenvolvermos os nossos sentidos espirituais para não sermos conduzidos pelos sentidos físicos. Bom, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, uma cobra falando, claro que não era a cobra em si, era o diabo usando aquele animal. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez uma pergunta para Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse texto sagrado é conhecidíssimo da igreja. Todos conhecem, todos os irmãos de fato conhecem esse texto sagrado. Alguns não leram com minuciosidades, mas conhecem o texto. Alguns citam algumas referências assim, de qualquer jeito, mas tentam citar porque conhecem o texto. E daqui nós vamos extrair algumas lições para que possamos ter cuidado com os sentidos físicos e desenvolvermos os nossos sentidos espirituais. Buscando destruir nossas almas, o diabo tenta atrair nossos corpos. Preste atenção. Com a intenção de destruir a nossas almas, Satanás tenta atrair os nossos corpos. Alguns sentidos físicos foram desenvolvidos na trama do pecado no Éden, num processo gradual de corrupção. O diabo não pode atingir a nossa alma. Ele não pode atingir o nosso íntimo, porque ele não consegue entrar. Ele não consegue saber o que nós estamos pensando. Mas ele desenvolve alguns laços, algumas armadilhas para pegar o nosso corpo físico. E quando ele consegue pegar o corpo físico do homem, ele consegue então deduzir como está a alma desta pessoa, como está o íntimo dessa pessoa. Recentemente eu disse para uma irmã, quando pediu aconselhamento, que o diabo não sabe o que nós estamos pensando, mas ele é muito inteligente, ele deduz o que nós estamos pensando pela maneira que nós agimos, pela maneira que nós nos conduzimos, pela maneira que nós olhamos para as coisas, pela forma que falamos, o local que nós vamos. Ele então percebe como está o nosso interior. E ali ele diz: olha, aqui eu percebo que ele não é atraído, mas aqui eu percebo que ele tem uma tendência, ele tem uma queda para essa área. Então eu vou usar instrumentos para entrar nessa área que essa pessoa é vulnerável. Por isso ele então, de todas as maneiras, tenta atrair os nossos corpos. Porque quando ele atrai o corpo do homem, da pessoa, ele então, consequentemente, está atraindo a alma e o espírito que está ali dentro. Como ele não pode mexer na vida espiritual, ele diz: não, vou tocar no corpo. E ali então ele começa a entrar com a intenção de destruir, de acabar com a vida do homem. E precisamos entender uma coisa: nós podemos até perder alguma saúde do corpo, mas não podemos deixar ser destruído espiritualmente. Às vezes alguém é atingido por uma enfermidade porque o corpo é vulnerável, ainda está em matéria não glorificada, porque só quando ser arrebatado. Então o corpo pode sofrer algumas consequências, mas a nossa alma
não pode ser destruída, não pode ser atraída, não pode ser enganada. Precisamos então desenvolver nossos sentidos espirituais. Queridos, uma das formas que o diabo entra na vida de uma pessoa, atrai uma pessoa, é por meio da audição. Eva deu ouvido à voz do diabo, mas ela não sabia que o diabo estava ali. Ela não sabia. Às vezes nós damos ouvidos ao diabo, pensando que estamos dando ouvido a uma pessoa normal, comum, quando na verdade ele está por trás, com a intenção de nos destruir e de acabar com a nossa vida. É por isso que é importante nós desenvolvermos os sentidos espirituais, porque senão seremos atraídos de forma natural pelo inimigo. Eva deu ouvido à voz do diabo, que usou até a palavra de Deus para induzi-las ao erro. Se nós olharmos a referência bíblica, você vai perceber que o diabo em alguns momentos usa a Bíblia, a palavra de Deus. Ele usa até as palavras escritas da Bíblia para tentar desviar alguém. E isto aconteceu com Jesus. Quando o Senhor estava em propósitos de oração, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar e consagrar, ele foi tentado. E a tentação que Jesus passou foi uma tentação que o diabo usou a Bíblia, só que usou de forma errada, só que usou com a interpretação errada. Eva, quando o diabo se aproximou dela, ele começou pela audição, ele já foi logo falando, com aquela voz disfarçada, maligna, e ele então pergunta e começa a dialogar com ela. Deus disse que pode comer, Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E ela então, ao ouvir aquela voz, começa a responder, não é de todas as árvores que Deus proibiu, só tem uma que Deus proibiu. E ela então começou a revelar os mistérios que estavam dentro da intimidade dela com Deus, por causa da audição. O diabo nos atinge com muitas mensagens, todos os dias. É a primeira de uma série de estratégias. Dificilmente alguém vai cair, alguém será enganado pelo inimigo das nossas almas, se não for primeiramente pela audição. Faz uma reflexão na sua vida. Analise aí todas as besteiras e bobagens que nós já fizemos na vida. Nós fizemos porque ouvimos de forma errada. Fomos atraídos em primeira mão pela audição. Ele usou alguém para falar. Alguém disse algo e alguém começou a pensar e dizer, pai, será que tem lógica isso? E aí ele começa, para mudar nossas ações, ele procura alterar o nosso modo de pensar. Tudo que o inimigo quer é alterar a maneira que eu penso. Eu como um pastor, como um crente, um servo do Senhor, eu penso da forma correta, como deveria pensar as coisas de Deus. Mas ele começa então, através da audição, um dos sentidos da nossa vida, a querer mudar a minha maneira de pensar, a querer colocar uma terra na engrenagem dos meus pensamentos. Ele começa a querer tirar a pureza da minha maneira de pensar, e eu começo então a ser atingido de forma errada. É a forma que ele tem para nos atacar à distância, como os guerreiros antigos que lançavam flechas incendiárias sobre as muralhas das cidades. Quando alguém queria conquistar uma cidade, no Velho Testamento, antigamente, eles lançavam as flechas com fogo na ponta. E ao jogar as flechas com fogo e óleo na ponta, aonde aquela flecha
atingisse, o fogo se alastrava. E as construções antigamente não era como essa. Se alguém jogar uma flecha aqui nessa parede, não vai acontecer nada talvez. Mas antigamente não. As construções eram inflamadas. E aí, quando ele jogava os inimigos as flechas para dentro da cidade, o fogo se alastrava, se espalhava, e as pessoas tinham que abrir os portões das cidades. E quando abriam os portões para saírem da cidade, dos seus refúgios, das suas cidades fortalecidas, quando eles saíam, os inimigos estavam ali e diziam: agora nós vamos matar, vamos destruir, porque eles abriram a porta das suas fortalezas. O diabo entra muitas das vezes na vida de uma pessoa por meio da audição, usando palavras, setas, e a pessoa vai se abrindo. E não pense que ele vai aparecer com um chifre desse tamanho aqui na ponta, uma boca fogueada, as orelhas como de um jumento, de um boi, os pés como de um animal, um rabo grande, e dizendo: eu sou o inimigo. Não é assim que ele aparece. Ele vai sempre aparecer como tentador. Diga comigo: tentador. Tentador é o que tenta, é o que acha maneira, luta para enganar, tentar a pessoa. E aí você, às vezes, se não tiver uma vida bem com Deus, você vai cair na sua cilada e mudar a sua maneira de pensar. É ali que ele começa a agir por meio da audição. Outra maneira, visão. E vendo a mulher a árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, até então ela não tinha percebido isso. Mas após o inimigo usar a serpente e falar com ela, disse: não, Deus sabe que se tu comer, tu vai ser igual a Ele, poderoso, conhecedor das coisas. Deus sabe que se tu comer. Aí quando ela ouve essas palavras tentadoras, inclusive é a fraqueza da mulher. Olha para o pastor Charles. Mulher fraca, quando começa a ouvir palavras lindas, às vezes ela sabe que é até mentira, mas é tão linda as palavras que ela diz: eu vou deixar me levar, por causa das palavras. Um dia encontraram uma mulher chorando, desesperada. O que foi? Eu lembrei que o meu marido, falou para o marido: eu lembrei que a última vez que eu disse que me amava tem 20 anos. E o homem disse: mulher, não mudei de ideia. Se eu tivesse mudado, eu tinha falado: eu continuo te amando. Mas a mulher estava chorando porque ela queria ouvir. Às vezes, se você disser 10, 20, 30 vezes no dia, ela vai dizer: foi pouco ainda. Mas a mulher ela é frágil. Mas é todos os homens, todos os seres humanos. A mulher com mais força. E ela, após ouvir as palavras da serpente, ela viu que a árvore era boa. Até então ela não tinha percebido. O julgamento pela aparência pode nos levar ao engano. Não porém coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, versículo 3. Às vezes a gente olha para alguma coisa, já julga que aquilo é bom, que aquilo é certo, que aquilo é agradável aos olhos, e já começa então a ser atraído pela visão. Ele começa pela audição, depois ele vai falando. Depois ele começa pela audição e depois pela visão, vai olhando e viu que a árvore era boa e agradável aos olhos. É dessa maneira que o inimigo começa a agir. O mal é identificado pela palavra de Deus e não pela nossa opinião particular. Devemos ter muito cuidado para não olharmos para as coisas erradas e querermos achar que está certo. O que faz esse julgamento? O mal é identificado pela palavra de Deus e não pela nossa opinião particular. O ser humano é muito influenciado pelo que vê. Muitos precisam ver para crer. Fulano, se você prestar atenção, se você estiver aqui e alguém falar alguma coisa, você escutar, você quer olhar.
Se você for conquistado pela audição, logo você quer concluir a certeza com a visão. Você quer olhar. E eu quero dizer nesta noite, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas visões. Como nós olhamos para as coisas. Como nós julgamos as coisas pela aparência. Olha aqui, por que que muitos são atraídos pelos ídolos, pelas imagens? Existem pessoas que não conseguem se converter a Deus, porque não conseguem se libertar de um ídolo que ela admira, que ela vê. Uma imagem na sua parede. Todas as religiões, olhe para o pastor Charles, todas as outras religiões, as seitas, usam imagens. O catolicismo usa imagens para atrair a vida das pessoas, porque a visão é um instrumento para atrair. Todas as seitas, você vai na residência, na casa de um budista, lá está uma imagem que ele adora. Se você for no centro de Macumba, lá tem uma imagem, porque a maioria das pessoas são atraídas pelo que vê. Precisamos viver por fé e não por vista. A Bíblia diz que nós não devemos ser conduzidos pelo que vemos, mas pela fé em Deus em nosso coração. É a fé que deve nos conduzir. É a nossa fé que vai nos levar ao sucesso e não a nossa visão. Nós erramos muito, irmão. Nós erramos demais por causa das nossas visões. Eu sempre oro e dizendo para Deus: Senhor, dá-me discernimentos de espíritos. Deus, me ajude a filtrar tudo que vem nos meus ouvidos. Deus, me ajude a fixar os meus olhos naquilo que é bom, naquilo que é certo, naquilo que é justo, naquilo que é de acordo com a tua vontade. Não me deixe ser enganado pelo que eu vejo. E tem muita gente sendo enganado pelo que vê. Outra maneira que o inimigo atrai a vida do homem é através do tato. Depois da audição, da visão, Eva disse, nem tocareis nele. Ela citou uma referência que o próprio Deus tinha falado. Deus disse: olha, não é para comer e não é para tocar, não é para apalpar, não é para pegar. E Eva, quando citou isso, depois o diabo disse: não tem problema nenhum. Todavia, ela tomou do fruto, ela pegou. O envolvimento da mulher aumentou ao tomar o fruto em suas mãos. E a Bíblia diz: não toqueis em coisas imundas. Queridos irmãos, eu entendi desde cedo essa questão do tato. Desde quando me converti, eu entendi que não é todo mundo que pode ficar me apalpando. Existem partes do meu corpo que nem o filho toca, só minha esposa. Existem partes do meu corpo que eu não admito ninguém me tocar. E eu entendi desde cedo, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu, como servo de Deus, não posso ser atraído pelo tato. Depois que Eva pegou na fruta, ela foi mais envolvida ainda. Já estava envolvida pela audição, envolvida pela visão. Pegou, triscou, aí ficou fácil para o diabo terminar de destruir a vida daquele casal. Cuidado com o tato. Você que é jovem, está aqui essa noite me ouvindo, não deixe qualquer um pegar no teu corpo, porque o Espírito Santo mora aí dentro. Amém? E desde cedo eu entendi isso. Cuidado com o tato. Às vezes você está ouvindo, está vendo, mas se você não apalpar, você não é destruído. Mas se deixar ser conduzido, pegar aquilo que Deus disse não põe a mão,
Não coloque a mão nas coisas imundas e impuras. Vou dar um exemplo aos irmãos. O corpo de um crente é santo. Quantos sabem que é santo? Quantos sabem que o corpo de um crente mora o Espírito Santo de Deus? Quem sabe disso? Se não souber, eu começo a pregar sobre isso. É templo do Espírito Santo. Então eu não posso deixar o ímpio me tocar, porque dentro do corpo do ímpio não está o Espírito Santo. Está apenas o desejo da carne, o desejo sexual. Está apenas um espírito maligno que quer destruir a vida das pessoas. Então em mim você não toca. Eu entendi isso desde cedo. Cuidado para não tocar em coisas imundas. Cuidado para não deixar ser tocado por quem não tem compromisso. E cuidado para você não deixar ser conduzido pelo tato. Eu dou palestras de casal, e uma das áreas que eu ensino a todos, o homem e a mulher, em especial a mulher, evite o contato físico se não for o teu marido. Eu, pastor Charles, digo isso. Eu ensino aos casais: não deixe uma pessoa do sexo oposto ficar triscando em você, pegando. Tem uns que gostam de dar conselhos, aí pega na mão, dá sua mão aqui, aí pega na mão, fica falando, chega, chora, parece o anjo de Deus dando conselho. Vai pegar na mão de outro. Na minha, quem pega é a minha esposa, meus filhos. Amém? E para dar a paz do Senhor Jesus para qualquer um. O que eu estou dizendo é para ter cuidado para não ser atraído pelo tato. Cuidado. Às vezes, pastor Merrusso, a gente vence as tribulações enquanto está lá. Triscou no corpo. O corpo é sensível, irmão. O corpo é sensível. Por isso que o diabo, então, atraiu Eva até Eva pecar. Quando ela pegou, aí ela se envolveu, aumentou o desejo de possuir daquela fruta, aumentou o desejo de se envolver, já estava bêbada com tudo aquilo. Outra maneira que o diabo usa para destruir a vida do homem: o paladar. O paladar, a Bíblia diz: tomou-lhe do fruto e comeu. Esta foi a consumação do pecado. Eva comeu a isca de Satanás sem levar em conta o anzol oculto. Ela foi tão envolvida pelos sentidos físicos da sua vida, do seu corpo, que ela deixou-se levar. Quando ela ouviu, olhou, viu que era boa para se comer a fruta, pegou. Só me resta uma coisa: comer e desfrutar agora dela. Quando ela se alimenta da fruta, ela consumou o pecado, e todo o projeto de Deus da vida dela caiu por terra naquele momento. Não porque Deus destruiu, mas porque ela mesma deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir uma palavra de Satanás. Queridos irmãos, cuidado. Não coma aquilo que não é para ser comido. Não participe de banquetes que não foi preparado por Deus. Tudo que vier de encontro aos princípios estabelecidos por Deus é obra perigosa. Devemos ter muito cuidado. Devemos ter muita atenção para não começarmos a se alimentar daquilo que não provém de Deus. Começa, às vezes, quem tem o uso da internet, eu uso muito a internet, trabalho muito pela internet. Quem usa muito a internet se depara muito com sites pornográficos, se depara muito com o mundo virtual. E todo ser humano, eu vou repetir, todo ser humano é tentado a querer ver as pornografias. E quando começa a olhar, daqui a pouco está tão atraído que quer consumar. Daqui a pouco vai pegando o telefone,
Daqui a pouco vai pegando o número que aparece lá daqueles que ganham a vida, destruindo a vida de outros. Daqui a pouco está envolvido. Por quê? Porque tudo começa com a audição, depois a visão e depois até chegar no paladar. Deus continue nos guardando. Deus continue despertando em nós os sentidos espirituais. Amém? Eva repetiu esse processo com Adão, levando-o ao pecado. Da mesma forma que ela foi atraída, ela começou então a trabalhar com Adão e começou a dizer: não tem nada não, isso é história. E eu penso que Adão disse: mulher, a palavra de Deus não era para comer, não era para pegar, não era para desfrutar dessa fruta. E ela disse: não, mas é uma delícia, eu participei, eu comi, não aconteceu nada comigo. E ela começou a induzir. Da mesma forma, muitos agem hoje como representantes do inimigo, levando adiante os seus propósitos. Eu encontrei um homem desviado da igreja, e ele, usando a Bíblia para mim, querendo justificar que o homem poderia ter mais de uma mulher. Eu digo: onde tu achou isso? Está escrito na Bíblia, irmão. Mas eu sei. Mas como que você está interpretando? Davi tinha muitas mulheres, Salomão tinha muitas mulheres, todos os homens de Deus tinham mais de uma mulher, e foi citando, e foi citando, e foi citando, para justificar o erro que ele vivia. E eu disse para ele: só que todos eles se lascaram na vida. Pode olhar o resultado. Salomão quase morre desviado por causa das muitas mulheres. Davi destruiu a sua casa por causa das mulheres. E assim eu comecei a mostrar para ele, eu digo: Deus não quer que você seja infiel à sua esposa. Graças a Deus, irmão, passaram-se os anos, ele hoje é crente. Hoje é um senhor, ele já era um senhor. Ele é um senhor presbítero da igreja, de fato ele era. Depois reconciliou, voltou para a igreja, é um presbítero da igreja, fiel à sua esposa, mas depois que tinha esbagaçado a sua vida. Cuidado, porque tem muita gente reproduzindo, representando o diabo para destruir a vida de muitas pessoas. Precisamos desenvolver nossos sentidos espirituais a fim de não vivermos dominados pelos sentidos físicos. Amém? Nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Precisamos despertar o nosso lado espiritual. Quando nós estamos bem na presença de Deus, nós fazemos como Jesus fez. O diabo disse: está com fome? Transforma as pedras em pães e come. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: olha, está escrito, te lança daqui e os anjos de Deus vêm e te vai te pegar e tu não vai tropeçar. Ele disse: mas está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo disse: eu te darei a glória de tudo que existe no mundo, se tu prostrar. Só tem que fazer uma coisa: dobrar o joelho, prostrar e me adorar. E o Senhor Jesus disse: está escrito também, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Terminou, Satanás, tuas artimanhas. E a Bíblia diz: o diabo saiu, desapareceu da presença do Senhor, e Jesus triunfou sobre ele. Quando nós estamos bem com Deus, eu consigo ver as ciladas do inimigo e combater com a palavra de Deus. Coloque-se de pés, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra e a ministração de hoje, no nome de Jesus. Quantos entenderam a mensagem? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é inteligente. Ele entende tudo que está sendo dito, porque o Senhor Deus conduz os nossos pensamentos. Amém? Vamos orar. Grande Deus e Pai, tua palavra foi ministrada mais uma vez. A mensagem do Senhor foi entregue. Quero pedir ao Senhor que ajude a vida espiritual de todos os teus servos. Meu Deus, que possamos desenvolver os nossos sentidos espirituais para não sermos
dominados pelos sentidos físicos da nossa vida. Ó Deus, nos revista do teu poder, nos dê, Senhor, autoridade, discernimento, nos dê graça e unção para vencermos as artimanhas do diabo e continuar te servindo firmes para a glória e o louvor do nome de Jesus. E você diz graças a Deus.